Olá e bem-vindo a mais um vídeo. Os leaks de videojogos são um problema recorrente na indústria, podendo ter um impacto negativo nas vendas, na recepção crítica e na própria experiência dos jogadores. Podem até levar a consequências por parte dos estúdios, que podem cancelar projetos, levando ao despedimento de pessoal, bem como limitar o acesso dos jogadores, sites de notícias e outros a builds mais antigas dos jogos. Antes de começarmos, não te esqueças aí de dar o like no vídeo, subscrever ao canal e de comentar o que achas de todas estas situações e de outras que não menciono aqui. Agora, eis os 10 piores casos de leaks nos videojogos. Em agosto de 2014, fotos e vídeos de Super Smash Bros. Para a Nintendo 3DS foram vazados online, mostrando lutadores que ainda não tinham sido anunciados. Os leaks foram aparentemente confirmados após uma reivindicação de direitos de autor da Nintendo of America antes de serem provados reais com o lançamento do jogo posteriormente naquele ano. Desde então, as origens dos leaks permaneceram envoltas em mistério, mas graças às investigações de Liam Robertson do Did You Know Gaming, agora temos uma ideia do que aconteceu. Segundo Robertson, o vídeo leakado foi capturado por um funcionário na Nintendo of America para análise pela Entertainment Software Ratings Board, mais conhecida por ESRB, que é a empresa que dá o rating aos videojogos. O vídeo não veio dela por causa das rígidas medidas de segurança tomadas pela empresa, mas sim pelo filho do funcionário. Embora o leaker original pretendesse manter as fotos e vídeos dentro de um grupo exclusivo de amigos online, a notícia espalhou-se e acabou por ser postado no site de imagens 4chan. Naturalmente, a Nintendo of America foi capaz de rastrear o leak até à sua origem e o funcionário foi demitido. Em setembro de 2017, um mês antes do lançamento de Super Mario Odyssey, um dos grandes nomes iniciais da Nintendo Switch, um leak revelou uma grande quantidade de informações sobre o jogo, incluindo detalhes sobre a história, as personagens, os sistemas de jogo e os mundos. Por exemplo, o leak revelou que o jogo apresentaria uma nova personagem como Cappy, o chapéu inteligente que Mario poderia usar para controlar objetos e inimigos. O vazamento foi amplamente recebido com entusiasmo pelos fãs que ficaram impressionados com a escala e a variedade do jogo. No entanto, também causou alguma controvérsia, pois alguns fãs sentiram que estragava a surpresa e o impacto emocional. A Nintendo conseguiu rastrear o leak até à sua origem e descobriu que foi feito por um hacker conhecido como Mr. Muffin. Mr. Muffin afirmou que obteve as informações através de um funcionário da Nintendo que estava a trabalhar no jogo. A empresa não confirmou ou negou as alegações do hacker, mas o funcionário foi demitido da empresa. Apesar disto, Super Mario Odyssey foi um sucesso comercial e de crítica. O jogo foi elogiado pelos seus gráficos, jogabilidade e humor. Os leaks de Final Fantasy VII Remake aconteceram em junho de 2020, 2 meses antes do seu lançamento. Os leaks revelaram uma grande quantidade de informações, incluindo detalhes sobre a história e as personagens. Apesar de tudo, foi amplamente recebido com entusiasmo pelos fãs, que ficaram impressionados com a fidelidade ao jogo original. A origem do leak foi um hacker conhecido como The Black Cat, que afirmou que obteve as informações através de um funcionário da Square Enix que estava a trabalhar no jogo. Felizmente, Final Fantasy VII Remake foi um sucesso comercial e de crítica. O jogo foi elogiado pelos seus gráficos, a jogabilidade, a fidelidade e quando constrói algo novo e entusiasmante. Entretanto, a Square Enix tomou medidas para evitar o vazamento em futuros jogos, incluindo o uso de sistemas de segurança mais rigorosos e o treino de funcionários sobre as políticas de segurança da empresa. Agora vamos falar de Red Dead Redemption 2, que foi alvo de leaks significativos antes do seu lançamento, em 2018. Ao longo de vários anos, informações sobre o jogo foram disseminadas online, revelando detalhes sobre a história, personagens, o mapa e gameplay. Um dos primeiros leaks notáveis aconteceu em 2016, quando o mapa do jogo apareceu no fórum de NeoGAF. O mapa mostrava um vasto território inspirado no velho oeste americano, abrangendo 5 estados: Ambarino, Lemoyne, New Hanover, West Elizabeth e Scarlet Meadows. Em 2017, surgiram mais leaks, incluindo imagens conceituais, artes de cenário e até fragmentos do código-fonte do jogo. Estas informações alimentaram ainda mais a expectativa dos fãs e aumentaram a curiosidade sobre o que a Rockstar Games estava a preparar. Ainda em 2017, um usuário do Reddit sob o pseudónimo Red Dead Insider compartilhou informações detalhadas sobre a história de Red Dead Redemption 2. Essas informações incluíam o nome do protagonista Arthur Morgan, a formação do Gang Van der Linde e detalhes sobre o enredo principal.
Embora muitos duvidassem da veracidade dos leaks, as informações fornecidas por Red Dead Insider acabaram por se provar precisas, aumentando a credibilidade dos vazamentos anteriores e estabelecendo um precedente para a divulgação de informações confidenciais sobre o jogo. Ao longo de 2018, até à data de lançamento oficial, continuaram a surgir mais informações, como detalhes sobre missões, personagens secundárias, armas e mecânicas de gameplay. Apesar dos esforços da Rockstar Games para manter o jogo em sigilo, estes leaks aparentemente vieram de dentro da empresa, de fontes que não foram identificadas. Independentemente de tudo o que aconteceu, o jogo foi um sucesso, tendo sido nomeado para Jogo do Ano, perdendo para God of War. Considerado por muitos uma obra-prima e com uma personagem altamente carismática, a maior tristeza dos jogadores é mesmo não poderem voltar a jogar com Arthur Morgan. GTA V também foi vítima de leaks e estes começaram a aparecer na internet em 2012, meses antes do lançamento do jogo. As informações incluíam detalhes sobre a história, as personagens, o mapa e o gameplay do jogo. Um dos leaks mais importantes foi o do site lifeinvader.com, uma rede social virtual que aparece no jogo. O site foi criado pela Rockstar Games e apresentava informações sobre os personagens e a história de GTA V. Outro leak importante foi o vazamento de um trailer do jogo. O trailer apresentava cenas de ação e violência e mostrava as 3 personagens principais do jogo: Michael da Santa, Franklin Clinton e Trevor Phillips. Os leaks de GTA V, no entanto, geraram muita expectativa para o jogo. Os fãs ficaram animados com as informações e acabou por se tornar um enorme sucesso, vendendo mais de 150 milhões de cópias em todo o mundo. Agora, Cyberpunk 2077. Os leaks começaram a aparecer na internet meses antes do lançamento e incluíam vários detalhes, mas um dos mais importantes foi o vazamento de um trailer do jogo que apresentava cenas de ação e mostrava o protagonista, Vi, a explorar a cidade de Night City. O gameplay também foi leakado. Nele, víamos a personagem principal a realizar missões, a lutar contra inimigos e a explorar o mundo do jogo. Os leaks de Cyberpunk geraram muita expectativa e, aliado ao que o estúdio CD Projekt Red transmitia, o jogo acabou por se tornar um dos mais esperados da história. No entanto, o seu lançamento foi marcado por uma série de problemas técnicos, incluindo bugs, falhas e mau desempenho nas consolas. Apesar dos problemas, Cyberpunk 2077 ainda vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. A CD Projekt Red, a desenvolvedora do jogo, lançou uma série de patches para corrigir os problemas técnicos e o jogo está consideravelmente melhor do que no seu lançamento. Recentemente, também foi lançado o DLC Phantom Liberty com Idris Elba, que venceu o prémio Best Ongoing nos The Game Awards. Este prémio é concedido a um jogo pelo excelente desenvolvimento do conteúdo contínuo que evolui a experiência do jogador ao longo do tempo. Battlefield 2042 foi alvo de leaks quando, em setembro de 2021, o utilizador do Reddit colocou uma série de imagens e vídeos do jogo. As imagens mostravam que o jogo ainda estava num estado muito precário, com vários bugs e problemas técnicos. Isto foi um grande golpe para a EA DICE, a desenvolvedora do jogo. A empresa emitiu um comunicado oficial dizendo que estava ciente do leak e que estava a investigar o assunto. O vazamento destas informações levou a uma reação negativa dos fãs. Muitos ficaram desapontados com o estado do jogo e expressaram preocupação de que não estaria pronto para o lançamento. O estúdio respondeu à reação, indicando que o jogo seria adiado de outubro para novembro. A empresa também prometeu que faria uma série de mudanças antes do lançamento. Mas claro, um mês não é suficiente e quando foi lançado foi recebido com críticas mistas. Se alguns elogiaram os gráficos e a jogabilidade, muitos criticaram o seu estado, que ainda apresentava muitos bugs, problemas técnicos, poucos mapas e os novos operadores que a companhia inseriu, indo contra tudo o que sempre distinguiu Battlefield de outros títulos semelhantes. Corria o dia 4 de dezembro de 2023 quando na rede social X, também conhecida como Twitter, o trailer de GTA 6 foi leakado. O trailer foi rapidamente removido da rede social, mas já havia sido transferido e compartilhado por milhares de pessoas. A Rockstar Games confirmou a autenticidade do trailer e, em vez de tentar combater o leak, lançou o trailer oficialmente. Foi recebido com entusiasmo pelos fãs da série que fizeram, ao momento da gravação deste vídeo, que já tenha superado as 155 milhões de visualizações no YouTube. Muitos elogiaram as cenas, os gráficos e a música. Alguns fãs ficaram desapontados com o facto de o trailer não revelar mais detalhes sobre a história ou o gameplay do jogo. Outro motivo de desilusão é o facto de GTA 6 apenas ser lançado em 2025. Antes deste leak houve outros com o mundo de gameplay onde imensos vídeos começaram a circular na net.
O hacker Lapsus, de 18 anos, que desempenhou um papel fundamental na fuga de imagens de GTA 6, foi condenado a prisão perpétua numa prisão hospitalar, de acordo com um relatório da BBC. Um juiz britânico decidiu a 21 de dezembro de 2023 que Arion Cortas é um risco elevado para o público porque continua a querer cometer cibercrimes. Ele já tinha levado a cabo ciberataques contra a Rockstar Games, criadora de GTA 6, e outras empresas, incluindo a Uber e a Nvidia. No entanto, como Cortas tem autismo e foi considerado incapaz de ser julgado, foi pedido ao júri que determinasse se ele cometeu os atos em questão e se não o fez com intenção criminosa. Cortas divulgou 90 vídeos de GTA 6 em setembro passado enquanto estava sob fiança por ter pirateado a Nvidia. Apesar de ter ficado alojado num hotel sob proteção policial durante esse período, conseguiu ainda assim levar a cabo um ataque à Rockstar Games, utilizando o Amazon Fire Stick, incluído no quarto um smartphone, teclado e rato recentemente adquiridos, de acordo com um relatório da BBC. Durante a audiência final, o tribunal ouviu que Cortas tinha sido violento enquanto esteve sob custódia, com dezenas de relatos de ferimentos ou danos materiais. Uma avaliação da saúde mental também concluiu que Cortas continuou a expressar a intenção de regressar ao cibercrime o mais rapidamente possível. Agora ele tem de permanecer em prisão hospitalar para o resto da vida, exceto se os médicos determinarem que já não representa perigo. Os leaks de The Last of Us 2 começaram a aparecer na internet em 2019, bem antes do lançamento oficial do jogo. Mas nada nos preparava para o que ia acontecer dias antes do lançamento. Na internet foram leakadas várias informações onde se incluíam detalhes sobre a história, personagens, gameplay e gráficos do jogo. Um desses leaks, e provavelmente o mais significativo, foi o de uma cena que mostrava a morte de Joel, uma das personagens principais do primeiro jogo. Este foi amplamente divulgado e causou uma grande comoção entre os fãs da série. Outro leak foi o vazamento de uma lista de troféus do jogo que revelava alguns dos principais eventos da história. A lista de troféus também revelou Abby, uma mulher que se torna uma antagonista de Ellie. The Last of Us Part 2 foi um jogo divisivo, mas não deixou de ser um enorme sucesso para a Naughty Dog e para a PlayStation. O mais recente caso de leaks e talvez o mais grave de todos é sem dúvida o que Insomniac Studios foi alvo. No dia 12 de dezembro, sites de notícias começaram a reportar que o estúdio tinha sido alvo de um ataque informático no qual os hackers exigiam o pagamento de 2 milhões de dólares até ao final da semana. Caso contrário, lançariam para a internet informações sobre o novo jogo, o Wolverine, bem como dos seus empregados. Previsivelmente, Insomniac e a Sony Interactive Entertainment recusaram o pagamento. Assim, a 20 de dezembro de 2023, o leaker conhecido como The Snitch publicou uma série de tweets que revelaram informações sobre os novos jogos da Insomniac Studios. Os tweets revelaram que a Insomniac está a trabalhar num novo jogo de uma franquia muito conhecida, um novo jogo do Spider-Man, como até o próprio Spider-Man 2 fazia antever, o jogo do Wolverine e outros com datas que se estendem até 2030. Mas não foi apenas aos jogos que os leaks se limitaram. Como prometido, infelizmente foi também revelar informação pessoal dos funcionários, como nomes completos, moradas, números de identificação de documentos, orçamentos de videojogos, lucros obtidos, builds, códigos-fontes e até uma versão jogável para PC do Wolverine. Esta foi uma situação terrível que provavelmente a curto prazo irá ter repercussões tanto no próprio estúdio como em toda a indústria. E estes foram os 10 maiores leaks nos videojogos. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso não te esqueças de do like e do comentário. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!